Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino. Tendes tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos de volta, agora lendo e comentando a carta de Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Não é o Tiago, irmão de João, mas é o Tiago, irmão de Jesus. Aquele mesmo que era um dos líderes da igreja em Jerusalém. E foi essa igreja que foi dispersa, né? E acabou espalhando o evangelho em todas as regiões. E aqui ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Tiago, ele trata desse assunto de provação e tentação, e uma mesma situação, tanto pode ser uma provação como uma tentação, e eu vou explicar por quê. Seja qual for a situação que nós enfrentemos na vida, seja qual for o problema, a dificuldade, os obstáculos, as perdas, as oposições, ou tudo aquilo que pode nos confrontar no caminho da vida. E essas situações, seja ela qual for, elas podem ser tanto uma tentação, como também ela é uma provação. Por que ela é uma tentação? Porque sempre essas situações, esses infortúnios, esses problemas, essas adversidades, elas muitas vezes nos faz querer reagir como o velho homem. Nos faz, muitas vezes, ficar abatidos, desanimados, temerosos. E aquele velho homem acaba muitas vezes aparecendo. É quando nós dizemos que caímos em tentação. É quando nós reagimos de maneira errada. É quando nós fazemos o que nós não deveríamos ter feito. E todas as vezes que nós estamos fazendo aqui, Tiago fala que deveria ser até motivo de alegria. E aí é a parte que às vezes é difícil da gente entender. Alguém pode pensar, como é que eu caindo em tentação, sendo reprovado, quando eu deveria agir de uma forma, eu ajo de uma forma totalmente reprovável. Como é que eu vou ficar alegre com isso? Mas a verdade é que deveríamos. Não pelo fato de termos tropeçado, não pelo fato de termos sido derrotados, mas pelo fato de sabermos aonde nós estamos. Eu sou professor e eu aplico prova para os meus alunos. As provas servem para o meu aluno saber o que ele aprendeu, mas também serve para o professor saber, quando ele olha de modo geral a turma, as notas da turma, como é que ele foi ensinando. Então a prova não prova só o aluno, prova também o professor. E as provações que Deus permite na nossa vida serve não para que Deus saiba como nós estamos, porque Deus tudo sabe. Deus nos conhece, mas para que nós saibamos. Porque às vezes nós temos uma visão muito elevada sobre nós mesmos, né? Às vezes, quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa vida espiritual, nós achamos que somos, né? Somos ali a última bolacha do pacote, né? Nós somos ali o ó do borogodó, o gás da Coca-Cola. Nós achamos que nós somos, né, o exemplo de cristãos. E aí vem uma situação na nossa vida
uma provação, uma enfermidade, uma oposição, uma perseguição, uma perda. Ou mesmo algo que nos tente. E muitas vezes nós, diante disso, não reagimos como esperávamos que iríamos reagir. Às vezes a nossa reação, a nossa atitude diante da provação é reprovável. Mas Tiago diz que há um motivo de se alegrar, mesmo quando acontece isso, porque nós estamos enxergando quem realmente somos. Às vezes nós dizemos que somos pecadores, mas nós, depois de algum tempo servindo ao Senhor, nós começamos a achar que nós já não somos mais tão pecadores quanto éramos. E começamos a pensar sobre nós mesmos acima do que deveríamos. E a tentação vem, que é também uma provação. E ali somos reprovados. E o que Deus quer com tudo isso? Ele quer nos dar sabedoria, ou seja, Ele quer que nós saibamos, tanto sobre nós, quanto sobre Ele. Porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais nós enxergamos a nossa pequenez, quando nós enxergamos a nossa miséria, mas nós enxergamos a grandeza de Deus. Então, o que nós devemos pedir quando nós enfrentarmos uma situação, uma provação, uma dificuldade, antes de nós pedirmos para que Deus nos livre disso, nós precisamos pedir para que Deus nos ensine com isso. Por isso ele vai falar aqui no verso 3. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tão homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Tiago, ele logo começa a falar de algo que já era problema naquele tempo, que era a questão da riqueza, a questão dos bens, a questão da abundância. Esse sempre foi um problema, porque é quase que um paradoxo, né? Por quê? Porque se o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós procurarmos seguir a vontade de Deus, andar no caminho de Deus, o fato de nós estarmos sempre procurando fazer o que é certo, evidentemente traz consequências, traz resultados na nossa vida. E aí que às vezes se torna um problema, porque nós, por ser fiel, acabamos sendo abençoados pelo resultado da nossa fidelidade, ou seja, aumentamos, né,
a abundância, né? Às vezes adquirimos casa, às vezes temos um bom salário, temos dinheiro no banco, temos muitas coisas. Como resultado do trabalho, do esforço, da honestidade, da seriedade com que fazemos as coisas. E essas virtudes são virtudes importantes na vida, né? Não ser preguiçoso, gostar de trabalhar, trabalhar com seriedade, trabalhar com dedicação, fazer o melhor. Tudo isso tem resultados, óbvio, né? Só nós lembrarmos do exemplo de José, quando foi vendido para Potifar no Egito. E ele era um homem que temia a Deus, então ele servia o seu senhor como se estivesse servindo a Deus. Então aquela dedicação, aquele cuidado, aquela honestidade fez com que José prosperasse. Então muitas vezes é o que acontece conosco, né? Nós trabalhamos e aonde nós trabalhamos como se fosse para o Senhor, nós fazemos o nosso melhor, nós agimos com honestidade, servimos com dedicação e obviamente o resultado vem. E como veio já na minha vida, como veio na vida de muitos, né? Dou graças a Deus. Mas há um paradoxo nisso, que é o fato de que muitas vezes nós, sem perceber, tiramos a nossa confiança em Deus e colocamos naquilo que temos conseguido nessa vida. E por causa disso, né, tanto aqueles que ainda estão lutando, que pouco têm, que ainda estão no início, né, dessa luta da vida, e às vezes tem pouco, como aqueles que já têm muito, porque há muito tempo têm seguido, né, nesse caminho, podem ser provados. Uns provados pela falta, outros provados pela abundância. Uns provados por quase não ter nada, e outros provados porque tem tantas coisas que quase não mais sentem a necessidade de direção do Senhor. E essas provações vêm sobre o rico, sobre o pobre. E aqui diz, mas glorie-se o irmão abatido em sua exaltação, e o rico em seu abatimento. Porque muitas vezes na vida a gente vê que nada do que a gente tem, nem dinheiro, nem bens, nem propriedade, são respostas para muitas das provações que nós enfrentamos. Há coisas que o dinheiro não compra. Há coisas que o conforto não faz diferença. Na vida nós vamos enfrentar perdas. E isso vem sobre o rico e sobre o pobre. Às vezes o pobre, quando enfrenta esse tipo de provação, ele tem mais facilidade em depender do Senhor, porque ele não tem nada para confiar além do Senhor. E às vezes quem tem muito, ainda por algum tempo confia nessas coisas. Mas tudo vem para nos aquebrantar. Por isso que ele diz aqui, né? E o rico em seu abatimento. Deus quer nos aquebrantar. As provações, as tentações, é para nos aquebrantar, é para nos tornar humildes na presença de Deus. É para que nós não achemos que somos além do que somos. É para que nós aprendamos a depender do Senhor. É para que nós venhamos a entender o que Deus quer nos ensinar. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado,
porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Esse é o caminho, né? Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias concupiscências. A tentação, ela opera da seguinte forma: nós somos atraídos, enganados pelas nossas próprias concupiscências. Primeiro atraído, depois enganados. E depois isso acaba concebendo o pecado. Então, é óbvio que existe um caminho entre a tentação e o pecado. E o pecado é a derrota diante da tentação. Mas aqui Tiago fala, bem-aventurado o homem, quando for provado, o homem que suporta a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Essa é uma possibilidade, nós sermos tentados e ao invés de nós sermos enganados e cairmos no pecado, nós suportarmos, resistirmos à tentação e sermos aprovados naquela situação. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai da luz, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua bondade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Porquanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Aqui tem a ver com aquela sabedoria que nós precisamos pedir a Deus. Ser pronto para ouvir. Quando nós oramos e falamos com Deus, mais importante do que o que nós temos para falar, é nós estarmos dispostos a ouvir. Quando nós enfrentamos um problema, uma tentação, uma dificuldade, que é uma provação, o que é mais importante é ouvir o que Deus quer falar conosco. Prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não é isso que muitas vezes acontece quando nós enfrentamos situações difíceis. Nós, ao invés de tentar ouvir o que Deus quer falar conosco, nós começamos a falar o que não devíamos falar. E a fazer o que não devíamos fazer. É aí que está o pecado. O pecado está nas nossas palavras. O pecado está nas nossas ações. O pecado não está na tentação em si, que tenta nos atrair. Ele está quando nós damos lugar a isso e acabamos falando e fazendo o que não deveríamos, ao invés de ouvir o que Deus quer nos falar. Aqui diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Mas antes, tem algo aqui que me chama muita atenção. Toda boa dádiva, que diz, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. De Deus só vem o bem. O mal que há no mundo tem a ver com a concupiscência do próprio homem. O mal do mundo é uma produção humana. De Deus só vem o bem. Então, quando nós enfrentamos problemas na vida, tentações, situações,
muitas vezes é porque ou estamos muito agarrados e confiados em nós mesmos e nossos bens materiais, Tiago fala sobre isso, ou porque nos sentimos, né, nos deixamos enganar pela tentação. Então, o mal que há no mundo é obra humana, não é divina. Alguém poderá dizer, mas Deus não é Deus? Ele não tem controle sobre tudo? Não, ele não tem controle sobre tudo. Porque para ele ter controle sobre tudo, ele teria que ter nos feito sem liberdade. Não tem como haver verdadeira liberdade e controle ao mesmo tempo. Deus não tem controle, Deus tem cuidado. Eu ouço muitas pessoas dizer, não, Deus tem tudo sob controle. E isso é uma blasfêmia. Porque se Deus tem tudo sob controle, é responsabilidade dele o mal que há no mundo. E não é. O mal que há no mundo é um subproduto da nossa liberdade, das nossas más escolhas. Então não adianta dizer Deus está me tentando. Deus não tenta ninguém. Deus fala conosco durante a tentação. Deus tem o bem para nós. A tentação tem a ver conosco. Vamos separar isso e deixar bem claro. Deus não nos tenta, mas Deus nos prova. E nos prova não para que Ele saiba onde nós estamos, mas para que nós saibamos como estamos no caminhar com Deus. Ele nos prova para saber, para que nós saibamos se nós somos pessoas prontas para ouvir ou se nós temos já o que falar e o que fazer, né? Na nossa própria força. Continuando, verso 21, por isso, rejeitando toda imundície e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Enganando com falsos discursos. Aqui, a palavra aqui é muito interessante, porque às vezes nós ouvimos, lemos as Escrituras, ouvimos alguém pregar, como muitos estão me ouvindo, mas não ouvimos a Deus. Às vezes somos enganados, nós nos enganamos com falsos discursos. O que significa isso? Às vezes nós falamos uma coisa, mas vivemos outra. Isso tem a ver com essa visão errada sobre nós mesmos, né? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Assim, Tiago encerra esse assunto da tentação, da provação. Assim, Tiago termina. E, novamente, ainda falando sobre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Aquilo que falamos sem ter ouvido Deus falar. Aquilo que falamos por reação diante da tentação. Muitas vezes com ira,
Quantas pessoas andam falando a palavra de Deus com ódio no coração? Quantas pessoas olham para os pecadores como aqueles homens que trouxeram aquela mulher que havia sido pega em flagrante adultério, querendo apedrejar? Eu acho que Tiago estava pensando nisso, né? Provavelmente. Porque ele sabe que muitas vezes a palavra de Deus na nossa boca, ela não é a palavra de Deus. Nem sempre a Bíblia é a palavra de Deus. Foi com a Bíblia que os doutores da lei, os fariseus, os escribas, atacaram Jesus. Foi baseado no entendimento que eles tinham da Bíblia que eles levaram Jesus à cruz. E a religiosidade é assim. A religiosidade, ela tem mais o que falar do que ouvir a Deus. E aquele que fala sem ouvir a Deus, ele não conhece a Deus. E muitas vezes ele fala a palavra de Deus com ira. Primeiro, porque ele se sente melhor do que os outros. Ele acha que a religião dele o torna mais perto de Deus, melhor. E os demais que não seguem da maneira que ele acredita são inferiores. E muitas vezes essas pessoas usam a palavra para atacar a fé das pessoas, para atacar a vida das pessoas. E isso aí não produz a glória de Deus. Isso aí mostra que essa pessoa não tem sabedoria, não conhece a Deus, nem a si mesmo. E terminando, ele fala que a religião pura e imaculada é servir o próximo. É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E que corrupção é essa? É essa corrupção que quer nos tornar orgulhosos, que quer nos fazer sentir melhor do que os outros, que quer com que nós passamos a declarar guerra às pessoas. A religião faz isso. A religião humana é assim. Ela está sempre em guerra. Ela está sempre querendo impor, dominar. Mas a religião que agrada a Deus é a que serve, é a que visita os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guarda o coração do orgulho, da exaltação que existe nesse mundo. Que Deus nos abençoe.